Bom, boa tarde, turma. Como vocês passaram a semana? Bem. Estudando bastante? Bom, hoje a gente já começa a aula com um pouquinho de saudade do nosso último encontro nessa turma, nessa segunda turma que começou no primeiro semestre de 2017, termina agora em junho de 2018. E aí hoje a gente tá aqui mais uma vez no sábado, né? Nossa, deve achar que eu adoro gravar no sábado. Mas hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último encontro, certo? E aí, considerando que eu planejei a aula para contemplar vários pontos em relação ao nosso tema de hoje, e a forma que eu estabeleci foi: considerando que a gente introduziu a ideia da Lei 9.099 de 95, que dispõe sobre o rito sumaríssimo, a gente começou a dizer como ela foi instituída, etc., os seus fundamentos, a gente começou a dizer algumas questões importantes em relação aos princípios que orientavam a Lei 9.099, a gente discutiu um pouquinho da questão de concurso de crimes, e aí a gente começou a estudar alguns institutos despenalizadores instituídos por essa Lei 9.099 de 95. E aí, o que eu planejei para hoje foi que agora, a gente falasse um pouquinho sobre transação penal e depois de suspensão constitucional do processo, que vai completar os 4 institutos despenalizadores que a Lei 9.099 de 95 trouxe pra gente. E depois disso, a gente vai analisar questões que surgiram na jurisprudência em termos de STJ e STF, e depois a gente vai dar uma passada rápida em relação às 12 teses que o STJ divulgou esse ano em relação à aplicabilidade de algumas questões dentro do âmbito da Lei 9.099 de 95, e por fim, que eu separei, foi uma parte em relação a trabalhar a Lei 9.099 em comparação, em contraste com outras leis penais especiais, para a gente ver que, em alguns momentos, algumas leis excluíram a aplicação da Lei 9.099 ou inseriram alguma condição a mais para que seja oferecida transação penal ou a suspensão condicional do processo, ou ainda uma lei especial que tentou, de certa forma, alterar o conceito de infração de menor potencial ofensivo para o fins do termo de aplicabilidade da Lei 9.099 de 95. Então, como vocês podem ter percebido, a regra de hoje foi ter hora para chegar, mas não ter hora para ir embora, né? Então, vamos começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu na primeira aula. Na primeira aula que a gente introduziu essa matéria, então na última aula. Vocês lembram mesmo se a gente tinha fundamento constitucional para a Lei 9.099 de 95? Sim, né? A gente tinha o artigo 98, caput da Constituição, que trouxe fundamento constitucional do âmbito do GCRIM, dos juizados especiais civis e criminais, mas no nosso âmbito, a gente vai falar do criminal especificamente, no GCRIM estadual, no âmbito estadual. E a gente viu que o fundamento constitucional para o Juizado Especial Criminal no âmbito federal veio posteriormente, né, inicialmente com a Emenda Constitucional 22 de 99 no seu parágrafo único, que hoje é o parágrafo 1º em razão da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então hoje, o artigo 98, parágrafo 1º na Constituição, dá o GCRIM no âmbito federal. E a gente viu, né, que no âmbito estadual a nossa lei que regula esse rito, o Juizado Especial Criminal, é a Lei 9.099 de 95, e no âmbito federal, salvo engano, é a Lei 10.257 de 2001. Bom, dá uma conferida aí se é isso mesmo. Mas aí a gente viu que a gente vai dar atenção para a Lei 9.099 de 95, porque o artigo 1º da própria Lei dos Juizados Especiais do âmbito federal dispõe que aplicar-se-á o procedimento de forma subsidiária aquela prevista na Lei 9.099 de 95. Então, por isso, a nossa atenção hoje, e desde o final da última aula, é a Lei 9.099 de 95. E aí eu disse para vocês, só para relembrar, que teve um diploma normativo que ganhou força, né, enquanto a sua vigência, enquanto o seu uso, que foi a Lei de Contravenções Penais, né, que antes da Lei 9.099 de 95 ela não tinha tanta aplicabilidade mais, mas em razão do rito, que a gente vai ver agora como é que ela se procede, muitas das contravenções penais que antes estavam em desuso, hoje elas são objeto de atenção no âmbito dos juizados especiais criminais. E aí depois disso, a gente viu a questão do concurso de crimes, lembra?
como que funcionava para a gente averiguar se em caso de concorrência de crimes vai ser competência do GCRIM ou não, ou vai ser competência de uma vara criminal comum. A quantidade de pena, em que sentido? Abstratamente combinada, a pena máxima, né? Mas aí a gente lembra, são duas hipóteses. Primeiro, quando um crime de menor potencial ofensivo está junto com um crime que é de competência do tribunal do júri ou de uma vara criminal comum, que nesse caso, em razão da continência ou da conexão, ambos vão para a vara criminal comum e lá o juiz, no âmbito da vara criminal comum, ele deverá aplicar os institutos despenalizadores da transação penal e da composição civil em relação à infração de menor potencial ofensivo, certo? E a gente tem a hipótese de concurso de crimes entre infrações de menor potencial ofensivo, né? Que nesse caso, o que a gente tem que fazer? Bom, olhar para a pena máxima de cada uma, abstratamente combinada, de cada uma dessas infrações de menor potencial ofensivo e verificar se elas vão se manter com pena, a somatória, se é pena igual ou menor a 2 anos, mantém competência do GCRIM para a apreciação do feito. E se a soma for maior do que 2 anos, sai da esfera de competência do GCRIM e passa a ser da vara criminal comum. Lembra disso? Então, aí a gente começou a falar um pouquinho sobre os institutos despenalizadores, certo? E o que a gente falou? Qual foi o primeiro instituto despenalizador que a gente comentou? Quais foram as 4 novidades trazidas pela Lei 9.099 de 95 no que tange a questões que envolvem a despenalização, digamos assim? Eu vou falar, a gente começou na ordem, porque quando a gente for traçar o procedimento do rito sumaríssimo, vai facilitar para conectar as ideias. E a gente começou com o primeiro, que foi a composição civil dos danos, certo? E a segunda foi, e onde a gente parou? Não. Foi a questão da previsibilidade da representação para determinados crimes, né? Que era o artigo 88. A composição civil dos danos é artigo 74. E aí vem a transação penal, que o Jardel acabou de falar pra gente, que é o artigo 76. E a suspensão condicional do processo, por fim. Que está no artigo 89. Então, foram essas questões mais inovadoras, digamos assim, que a Lei 9.099 trouxe pra gente, no âmbito dos juizados especiais criminais, no que diz respeito ao rito sumaríssimo. Aí a gente viu um pouquinho da composição civil dos danos, certo? E qual que era? A composição civil dos danos aplicava para todos os tipos de ações penais? A gente viu isso com detalhe na última aula? Sim ou não? Não. Para quais crimes para quais ações penais é possível? Olá, tudo bem? Voltando então, quais ações penais é possível aplicar a composição civil dos danos? Privada e pública condicionada à representação. Ou seja, não é possível obter os efeitos previstos na Lei 9.099 com relação à composição civil dos danos quando o crime tem ação penal pública e incondicionada. E a gente viu que, uma vez realizada a composição civil dos danos, o que acontece com o nosso autor dos fatos, o nosso noticiado? Tem a sua extinção da sua punibilidade, não é? E essa decisão do juiz que homologa essa composição civil dos danos, que recurso que cabe? Não cabe recurso, né? Porque a gente viu na última aula que a decisão do juiz que homologa a composição civil dos danos é irrecorrível, por expressa previsão legal da Lei 9.099. Então, não há recurso porque essa decisão ela é irrecorrível. E aí a gente viu
que, em relação à composição civil dos danos também, que ela prevê uma forma diferenciada, né, do que a gente tem acostumado a ver quando da composição civil dos danos causar, porque o efeito da composição civil dos danos é a renúncia ao direito de representação ou ao direito de queixa, conforme a natureza da ação penal, certo? E aí a gente tinha visto, quando a gente viu renúncia lá na nossa aula de ação penal, que a reparação dos danos não implica em renúncia tácita, né? Que é a prática de um ato incompatível com o interesse de representar contra alguém, certo? E aí, beleza, a gente chegou até lá e a gente passou na representação. E a gente viu que a representação, ela teve um momento próprio previsto pela Lei 9.099 de 95. Por quê? Qual era o momento adequado, segundo a Lei 9.099, para o nosso ofendido ou ofendida oferecer a representação, segundo a 9.099 de 95? A gente vai ver no nosso rito sumaríssimo que é quando da audiência preliminar e quando restou infrutífera a composição civil dos danos. Porque se ocorreu a composição entre as partes, encerra-se o feito, certo? Então, o momento previsto adequado, segundo a Lei 9.099 de 95, para o ofendido ou ofendida oferecer a sua representação é quando? Quando da audiência preliminar e ante a frustração da composição civil entre as partes. E aí a gente viu que, embora haja esse momento específico previsto pela Lei 9.099, isso não impede que essa representação seja feita antes da audiência preliminar ou depois, desde que observado o prazo decadencial, né? Aquele previsto no 38 do CPP que a gente já viu também em aulas anteriores. E aí a gente viu que em relação à representação, a gente tem o artigo 88. E o artigo 88 trouxe pra gente? Ele trouxe o seguinte, que nos casos de crime de lesão corporal leve, dolosa, simples, né? E a lesão corporal culposa, elas são de ação penal pública, condicionada à representação. Então, até a Lei 9.099, esses crimes de lesão corporal leve e de lesão corporal culposa eram crimes de ação penal pública incondicionada e passaram a ser condicionada à representação com a vigência da Lei 9.099 de 95, certo? A gente tá juntos por enquanto, é só uma revisão pra gente chegar junto, ok? E aí a gente viu aqui poxa, isso a gente já discutiu na nossa aula de ação penal pública condicionada à representação, que foi a seguinte questão: a gente sabe que todas as contravenções penais, elas são que natureza de ação penal, quanto à sua ação penal? Incondicionada, né? Todas as contravenções penais são ação penal pública incondicionada. Então a pergunta que se fez é: com a vigência do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, como ficariam as vias de fato? Porque a contravenção de vias de fato, ela é menos grave em relação à lesão do bem jurídico e integridade física, digamos assim, no que diz respeito à lesão leve e à lesão corporal culposa. Então a pergunta se fez é: poxa, se a lesão leve e a lesão corporal culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação, por que as vias de fato, uma contravenção que lesiona de forma muito menos intensa o bem jurídico que visa tutelar, é de ação penal pública incondicionada? Então, ante essa desproporcionalidade quanto à natureza da ação penal em relação a elas, a gente tem o enunciado 76 do FONAGE, que diz que a ação penal das vias de fato, essa vai ser considerada ação penal pública condicionada à representação. Então, só para a gente não se perder, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa se tornaram crimes de ação penal pública condicionada à representação com a vigência da Lei 9.099 de 95. Mas a questão é, as vias de fato, na lei, ela continua sendo ação penal pública incondicionada, né? Porque todas as contravenções penais são dessa natureza. Mas, com enunciado do FONAGE, e aí é um instrumento normativo que não vincula, mas é uma orientação, né? Não tem força de lei, digamos assim, em sentido estrito, mas diz que no caso de vias de fato, a ação será penal pública condicionada à representação também. Tudo bem até aqui?
E a gente viu que esse artigo 88 não se aplica à Lei Maria da Penha. Não se aplica à Lei Maria da Penha. O que significa dizer? Que as lesões corporais leves e culposas praticadas contra mulheres no âmbito familiar e âmbito doméstico não será considerada pública condicionada de representação. Então será ação penal pública incondicionada. E aqui a gente viu até a súmula do STF, né, que foi a súmula 542, que prevê isso. Tudo bem para vocês? Bom, essa foi só uma revisão e agora estamos juntos para começar a caminhada para o término da Lei 9.099 de 95. Já que a gente já deu uma rápida revisada aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a transação penal, nos termos da lei, e depois a gente começa a questão da jurisprudência, para a gente não se confundir onde estão as coisas. A transação penal está lá no nosso artigo 76, famoso artigo 76. A gente falou uma vez de transação penal em uma das nossas aulas, não? Quando a gente estava vendo o quê? Princípios da ação penal. E aí eu disse, e dentre alguns dos princípios disse, esse princípio X é flexibilizado por meio da transação penal. E que princípio era esse mesmo? O princípio da obrigatoriedade da ação penal, né? Então, só para lembrar, né? Mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Por quê? O que dizia esse princípio mesmo da obrigatoriedade? Que uma vez... Tem a obrigação de oferecer denúncia quando? Uma vez presente indício de autoria e materialidade, certo? Então... Quando a gente se contextualiza, a gente passa a entender a natureza do instituto e a razão dele de ser. Em primeiro lugar, a transação penal tem alguns requisitos. Quais são os requisitos para que o sujeito possa fazer jus à transação penal? Quais são os requisitos? Alguém chuta algum? Bom, primeiro, ele tem que ser um crime de menor potencial ofensivo. Então, primeiro requisito. Qual é o requisito para ser um delito, uma infração penal de menor potencial ofensivo? Pena máxima em abstrato. Pena máxima em abstrato, até quanto? Até 2 anos, certo? Então, o primeiro requisito para que seja possível oferecer transação penal a um suposto noticiado é necessário que a infração penal a que ele esteja sendo imputado tenha pena máxima abstratamente combinada igual ou menor a 2 anos. Esse é um requisito, um pressuposto, né? E quais são os requisitos subjetivos? É aquele previsto no parágrafo 1º do artigo 76. Primeiro, não ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença definitiva. Qual é o segundo? Vocês podem olhar aí. O segundo é não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos nos últimos 5 anos por esse mesmo benefício, né? E o 3 é mais subjetivo, né? Aqui é em relação ao subjetivo porque é em relação à pessoa, né? Se ele já foi condenado a uma pena privativa de liberdade em sentença definitiva, se ele, sujeito, já não foi beneficiado por este instituto nos últimos 5 anos, e o outro é
a personalidade, conduta e etc., motivação, forem demonstrarem a suficiência da medida, né? A suficiência da medida. São esses os requisitos para que o sujeito possa ter direito à transação penal. Mas a pergunta que se faz é: quando o sujeito ele é beneficiado da transação penal, ele está dizendo que ele é responsável por aquela conduta a que está sendo imputado? Por que não? Porque a transação penal, ela é o quê? Uma assunção voluntária a uma sanção penal. Então, é como se fosse assim. No âmbito dos juizados especiais criminais, a gente vai ver que a gente não tem inquérito policial, não tem boletim de ocorrência, a gente tem um chamado termo circunstanciado, certo? E quando o promotor de justiça recebe o termo circunstanciado, ele nem quer ver o que aconteceu, quem é que fez, quem é que não fez, quem são as pessoas. Ele simplesmente olha objetivamente para o seu TC e diz: bom, ele está sendo imputado por um crime ou uma contravenção penal que é do âmbito de competência do juizado especial criminal. Legal. Bom, ele é primário, ainda não tem sentença condenatória que estabeleceu pena privativa de liberdade, sentença definitiva, que transitou julgado. Ele nunca foi beneficiado com a transação penal e as condições subjetivas também são favoráveis. Então, eu, promotor de justiça, como se ele dissesse: não quero saber o que aconteceu. Eu estou apenas, em razão de uma previsão legal, oferecendo para você, noticiado, a possibilidade de, uma vez cumprida certas condições, eu renuncio o meu direito de oferecer uma denúncia em relação a esses fatos. E por isso, mitigação do princípio da obrigatoriedade. Porque, ainda que presentes de autoria e materialidade, o promotor de justiça não oferecerá denúncia caso for ação penal pública, né? Se o sujeito aceitar o benefício da transação penal. Certo? Então, assim, é uma análise mais objetiva de lei mesmo. Se o sujeito faz jus, o promotor de justiça oferece sem se adentrar ao mérito da questão. E por isso, então, aceitar o benefício da transação penal não é reconhecer culpabilidade, não é reconhecer responsabilidade e nem nada nesse sentido. Então, a pergunta que se faz é: essa transação penal, que é uma proposta oferecida pelo Ministério Público, deve ser específica e dizer qual é o conteúdo dela, específica quanto ao seu conteúdo. E deve estabelecer quais será a pena restritiva de direito que será aplicada, ou se vai ser a aplicação de uma multa. Ele deve, se for uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo, ele deve dizer quanto tempo, como será cumprido, onde será cumprido. E se for multa, vai dizer o valor e a forma de pagamento. Dá pra acumular os dois? Geralmente eles dão uma ou outra. Geralmente a promotora de justiça, o promotor de justiça, no seu parecer ministerial, ele coloca: noticia fulano e tal foi noticiado pela prática da contravenção X ou crime X, verificando que ele faz jus à transação penal. Desde já o Ministério Público oferece, vamos supor aqui, 3 meses de prestação de serviço à comunidade ou um salário mínimo a título de multa. Então fica a critério, pelo menos na prática, do sujeito, quando da audiência preliminar,
verificar o que é melhor para ele, se é prestar serviço à comunidade ou se é pagar a multa. Geralmente a multa pode ser parcelada em 3 vezes, assim, enfim, é negociável a forma de pagamento também, conforme as condições econômicas do noticiado e da noticiada. Mas por que isso? Porque lembre-se, a transação penal não é uma pena propriamente dito, ela é um benefício ao acusado em razão, né, da previsão legal. Então significa dizer que deve ser de forma menos onerosa possível para ele. Então, se ele achar que, bom, ele trabalha todos os dias e tal, não vai conseguir prestar serviço à comunidade, ele pode optar pela multa. Ah, mas eu não tenho condições de pagar a multa. Então, no momento estou desempregado, então vou aproveitar esse tempo para cumprir prestação de serviço à comunidade. Também pode ser. Então, depende muito ali da peculiaridade do sujeito que a gente está analisando no caso concreto. E a natureza do crime, enfim. E conforme o conteúdo da proposta feita pelo Ministério Público a título de transação penal. Tudo bem aqui? E uma vez aceita a transação penal, cumprida certinha, e é claro, né, gente? A transação penal, ela é oferecida, é uma oferta, né? Oferecimento do Ministério Público, mas deve ser aceito pelo noticiado junto ao seu defensor, né? Aceito. Tem que ser aceito junto com o seu defensor. Ô, Dani, Oi. a transação, de certa forma, ela vincula a parte autor. Porque você imagina, a Dona Maria foi xingada lá e aí proposta a transação penal. Você fala assim, não, eu quero continuar com a denúncia. Isso vincula de alguma forma? Sim, aqui... Não, eu vou só terminar aqui, aí eu já chego aí, tá bom? Então, aceita junto do defensor e deve ser homologado, deve ser acolhido pelo juiz. Pelo juiz, certo? E uma vez, vamos pagar aqui. E uma vez cumprido, o juiz homologa. Juiz homologa. E quando o juiz homologa, qual é o efeito? A mesma da composição e extinção da punibilidade. Do ofendido. Do ofendido não, do ofensor, né? Ou ofensora. Então, veja qual é a sequência. Primeiro, na audiência preliminar, que a gente vai analisar o rito certinho posteriormente, o Ministério Público verificando, sem olhar para o mérito da questão, que a parte noticiada ou noticiado faz jus à transação penal, se ele preencher todos esses requisitos que a gente já viu aqui, ele vai oferecer uma proposta de transação penal de forma específica com o seu conteúdo, dizendo se vai ser uma prestação de serviço à comunidade, ou uma PRD, ou uma multa, o valor dela, onde vai ser cumprido se prestação de serviço à comunidade, ou a forma de pagamento, se for multa, e a instituição que será beneficiada também. E aí, na audiência, o noticiado, a noticiada pode aceitar junto com o seu defensor sempre a proposta. Se ele aceitar, o juiz vai para o juiz acolher ou não. Se o juiz acolher, a pessoa começa a cumprir. E uma vez cumprida integralmente, vai para o juiz. Claro que vistas antes ao Ministério Público e tal, para verificar se o cumprimento foi devido, etc. Mas se o Ministério Público verificar que a parte realmente cumpriu certinho, o Ministério Público não tem o que fazer, senão requerer a homologação desse acordo aqui, dessa transação penal anteriormente oferecida na audiência preliminar e a extinção da punibilidade do ofensor. E o juiz, quando chega isso para ele, verificando que o noticiado ou noticiada efetivamente cumpriu tudo certinho e parecer favorável do Ministério Público quanto a isso, ele não tem o que fazer, senão, de fato, homologar a transação penal e, por consequência, extinguir a punibilidade do ofensor ou do ofensor ou da ofensora. Só achei esquisito a homologação vir depois do cumprimento, mas tudo bem. Oi? Só achei estranho a homologação vir depois do cumprimento. É que tudo se homologa Sim. para depois cumprir. É que na verdade é o seguinte: o juiz só vai homologar, ou seja, essa proposta de transação penal só terá efeitos se a parte cumprir. Porque se ela não cumprir por motivo injustificado, o procedimento vai seguir.
E a gente vai ver isso. E claro que a gente está vendo aqui na parte que ele aceita, mas o noticiado não é obrigado a aceitar a transação penal. Se o noticiado disser, eu tenho como provar minha inocência, etc e tal, não quero transação penal. Tudo bem, ele tem o direito de recusar a transação penal e seguir no procedimento. Mas o fato é que a maioria das contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo que vem no âmbito do juizado especial criminal, o seu âmbito probatório ela é muito pequena. Né? Então, por exemplo, é desacato. Então assim, se você tem que ter um aporte probatório muito firme, muito seguro para dizer, não quero transação penal. Por que digo isso? Porque quando a gente for ver quais são os efeitos que a transação penal, uma vez cumprida devidamente homologada pelo juiz, geram os efeitos. Qual é a vantagem, entre aspas, de aceitar uma transação penal e cumprir devidamente? Não gera reincidência. E o que mais? O que significa dizer que se você quiser cobrar algo a título de danos, enfim, alguma coisa assim, você tem que entrar no cível ainda, certo? Então não vincula aqui, nem efeito civil. Então não gera reincidência e nem efeito civil. Ou seja, se não gera reincidência, não fica nos seus antecedentes criminais, correto? Mas ele é registrado para fins de controle interno do Poder Judiciário. Por quê? Porque o requisito 2 de ele não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos vem desse controle de registro feito internamente no âmbito do Poder Judiciário, certo? Mas isso não fica nos antecedentes criminais da pessoa e, enfim, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma curiosidade em relação aqui? Bom, aqui, como eu disse pra vocês, a gente tá vendo o que é previsto na lei. Então, e se ele não cumprir, o que fazer, etc., a gente vai ver como a jurisprudência tem entendido isso, tá bom? Então, pode apagar aqui essa bagunça? Então, agora, a gente vai ver o nosso último instituto despenalizador, podemos dizer assim, da Lei 9.099, que é qual? Já vimos composição, a questão da representação, a transação. E só falta quem agora? A suspensão condicional do processo. Que está lá no nosso artigo 89. Nosso artigo 89. Se a transação penal mitigava o princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da suspensão condicional do processo mitiga que princípio da ação penal que a gente já viu quando estuda essa matéria? Alguém ousa dizer? Mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal, certo? Por que isso? O que diz o princípio da indisponibilidade da ação penal? Que uma vez iniciada a ação penal, não pode o Ministério Público dispor dela, certo? E aqui o que acontece? Qual é o sentido da suspensão condicional do processo? Suspender a ação até... Assim, uma vez que a ação penal já iniciou, o juiz recebeu e, portanto, o processo de fato se iniciou, é possível ainda suspender esse curso em razão, se cumpridas determinadas condições também. Só que, em primeiro lugar, ao contrário, qual é o requisito, então, os requisitos da suspensão? Primeiro, com relação à pena. Qual é o requisito em relação ao quanto da pena? Não, a pena mínima tem que ser inferior ou igual a 1 ano. Né? Lá no artigo 89 nos diz isso. Conclusão número 1, então. Se a transação penal está restrita às infrações de menor potencial ofensivo, cujo primeiro pressuposto é a pena máxima igual ou inferior a 2 anos,
A suspensão condicional do processo possui como um dos pressupostos a pena mínima menor ou igual a 1 ano, o que significa dizer que o benefício da suspensão condicional do processo não se restringe às infrações de menor potencial ofensivo. Ela é aplicável a todos os crimes cuja pena abstratamente combinada mínima for igual ou menor a 1 ano. Então, por exemplo, furto de 1 a 4 anos, apropriação indébita de 1 a 4 anos, todos eles, embora não sejam crimes de menor potencial ofensivo, a pena mínima é menor ou igual a 1 ano e, portanto, são passíveis de ser do noticiado ou, enfim, do agente ser contemplado pela suspensão condicional do processo. Então, lembre-se que não é essa restrição, então, portanto, não se restringe as infrações de menor potencial ofensivo. De menor potencial ofensivo. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender que a transação penal é só para infrações de menor potencial ofensivo e a suspensão condicional do processo ela pode ir além, abarcar outros crimes que não apenas os crimes de menor potencial ofensivo, quando a sua pena mínima for menor ou igual a 1 ano. Certo? E quais são os outros requisitos? Não estar sendo processado, e nem ter sido condenado. E 2, se presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Da pena do artigo 77 do CP. Então, esses são os requisitos em que autoriza, em tese, o sujeito ser beneficiado pela suspensão condicional do processo previsto no artigo 89. Mas, como se dá isso, né? Quais são... pode apagar aqui? Qual é o período em que esse processo pode ficar suspenso? De 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Geralmente o juiz fixa o período mínimo de 2 anos. Mas essa suspensão do processo, ela é condicionada à observância de determinadas condições por parte da pessoa noticiado, no caso agora denunciado, né? Porque aqui já tem processo. Então, quais são as condições que o juiz pode impor lá, previstas expressamente na lei? Lá no artigo 89. Primeiro, trocar a caneta. Reparação do dano. Olha essa caneta mais forte. Reparação do dano. Salvo impossibilidade de fazer, né? Salvo impossibilidade. 2. Alguém lembra de algum? Isso, não frequentar determinados lugares. Não se ausentar sem autorização do juiz, né? Não se ausentar da comarca. Sem autorização. E comparecimento obrigatório perante o juízo mensalmente, né? Essas são as condições legais previstas em lei. Mas o próprio parágrafo 2º autoriza o juiz a fazer o quê? Autoriza o quê? Estabelecer outras condições. Outras condições, mas que sejam adequadas
ao fato e a pessoa. Ao fato imputado e a pessoa a ser beneficiada por esse instituto. Tudo bem para vocês aqui? A gente tem alguma dúvida? A gente pode seguir? Então tá bom. Então a gente viu que, uma vez iniciada a ação penal, o promotor e recusada a transação penal, no caso de ação penal pública, a pessoa ainda pode fazer justa suspensão condicional do processo, desde que observados aqueles requisitos que a gente viu anteriormente, e essa suspensão vai de 2 a 4 anos, desde que o sujeito aceite essas condições, que não são cumulativas, né? O juiz pode, enfim, não estabelecer alguma delas. E ele pode também estabelecer outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela estava respondendo por um crime de dirigir sem CNH gerando perigo de dano nas vias públicas, que é um crime do Código de Trânsito Brasileiro, competência do GCRIM. Nesse caso, o juiz pode estabelecer como outras condições, por exemplo, fazer um curso de reciclagem. É adequado? É adequado, tem a ver com a natureza do crime. Agora, essa estabelecer outras condições tem que ter essas características. Tem que ser adequado ao fato e à pessoa. Então, faz sentido o juiz, em tese, estabelecer com uma outra condição para conceder a suspensão condicional do processo, no nosso exemplo, um curso de reciclagem. Porque tem, de certa forma, a ver com a natureza do fato e a pessoa não tem como cumpri-la, digamos assim. Tudo bem? Só um exemplo para a gente não ficar muito no abstrato. Certo? E aí, durante esses 2 anos estabelecidos, vamos colocar, pode acontecer algo que faça com que eu perca esse benefício, obrigatoriamente? Pode acontecer algo que faça com que eu perca, que eu possa perder, mas não seja de forma obrigatória, esse benefício? Sim. E aí, o que a gente tem agora são as causas é que a gente pode fazer uma tabelinha obrigatórias, que tá no parágrafo 3º, salvo engano, do 89, né? E as causas facultativas, podemos colocar, não obrigatórias, que está no parágrafo 4º. Bom, primeiro motivo que, se acontecer, já era o meu benefício. Que é qual? Se eu não cumpro um daqueles requisitos, vamos colocar aqui, na segunda parte. Mas primeiro, a que a gente mais tem incorrer na prática de crime. Ser processado ou crime outro, né? Que não esse que você está sendo beneficiado. E aqui, a prática de uma contravenção penal. E com relação às condições, depende. Se a condição que você descumpriu foi a de não reparar o dano, aquele do inciso 1º, sem motivo justificado, né? Sem motivo justificável, é uma causa obrigatória, que está lá no nosso parágrafo 1º ou 2º? Deixa eu dar uma olhada. 1º, inciso 1º. E se for outras condições que não é de não reparar o dano sem motivo justificável, ela passa a ser descumprir outras condições, facultativa. Descumprir outras condições. Então é o inciso 2, 3 e 4. Então, se durante esse período em que estou usufruindo desse benefício, desse instituto da suspensão condicional do processo, eu incorra na prática de um crime, cujo fato é previsto como enquadrável tipo penal na legislação penal especial ou no Código Penal, obrigatoriamente
o meu benefício é revogado. Se eu não reparar o dano sem motivo justificável, obrigatoriamente, e eu tenho perdido o meu direito de suspensão condicional do processo. Agora, se eu incorrer na prática de contravenção penal ou descumprir outras condições que não a de não reparar o dano sem motivo justificável, o juiz pode ter essa discricionariedade de avaliar se ele vai ou não extinguir o seu benefício da suspensão condicional do processo. Então, aqui não tem jeito. Aqui cabe ao juiz, de uma forma fundamentada e de certa forma discricionária, poder avaliar a razoabilidade ou não da extinção do seu benefício da suspensão condicional do processo. Tudo bem? E aí, como na transação penal, você cumpre as condições. E uma vez cumpridas as condições, o que acontece? Ser cumprido. A mesma coisa que ocorre com a composição civil dos danos feita, a mesma coisa que ocorre com o cumprimento da transação penal. Então, o que acontece? A gente cumprir ao término de 2 anos, por exemplo, estabelecido pelo juiz, a gente passar esse período sem incorrer nenhuma dessas causas que podem obrigatoriamente ou facultativamente revogar o seu benefício e cumprir todas as condições estabelecidas pelo juiz, seja aquelas previstas na lei ou eventualmente aquelas adicionais estabelecidas pelo juiz com base no parágrafo 2º. Sim, ela homologa e extingue a punibilidade, certo? E é claro que lá na audiência, para aceitar esse benefício, a pessoa aceita junto ao seu defensor, né? Isso é óbvio. Mas é uma previsão expressa e a gente ao seu defensor. Tudo bem para vocês aqui? Ficou confuso algum ponto? A gente pode seguir? A gente tem muito que seguir, na verdade, mas a gente pode continuar? Então tá. Eu disse pra vocês que a primeira etapa a gente já venceu, que foi ver a composição civil, a questão da representação, da transação penal e da suspensão condicional do processo, conforme previsto na lei, certo? E agora a gente de fato começa a fazer uma certa linha do tempo para ver de forma dinâmica como ocorre o procedimento sumaríssimo. Bom, em primeiro lugar, para ser procedimento em sumaríssimo tem que ter uma infração penal de menor potencial ofensivo. Certo? E o que é infração penal de menor potencial ofensivo para fins da Lei 9.099 mesmo? Todas as contravenções. E quem? Os crimes cuja pena máxima é menor ou igual a 2 anos. Então lembre-se, acho que até escrevi de forma rápida na aula passada, de forma equivocada, porque eu tinha colocado crime de menor potencial ofensivo, mas a expressão correta é infração penal, né? Porque a infração penal é gênero que abarca as contravenções e os crimes, certo? Ok. Aí eu já posso pensar no procedimento sumaríssimo que a gente já viu. Mas será que posso estar diante de uma infração de menor potencial ofensivo que não vai ser de competência do Juizado Especial Criminal? Que não será julgado perante, não terá competência no Juizado Especial Criminal? Não, porque no caso da Lei Maria da Penha, quando diz que não aplica a Lei 9.099 que a gente vai ver posteriormente, significa dizer que ela não é considerada crime de menor potencial ofensivo. Aqui a minha pergunta é diferente. Estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, mas pode ser que não seja de competência do Juizado Especial Criminal para a apreciação do feito. Alguém pode me dizer alguma hipótese? Bom, a gente vai ver isso durante o procedimento, mas só para a gente sinalizar aqui, tem 2 possibilidades. O artigo 76
77, parágrafo 2º. E o artigo 66, parágrafo único. Porque aqui a gente vai entender se a gente lembrar dos princípios norteadores do Juizado Especial Criminal, que é informalidade, simplicidade, oralidade, celeridade processual, etc, etc, etc. Por quê? O artigo 77, parágrafo 2º diz que se a causa for complexa, ela vai para a vara comum. Se a causa ou circunstância for complexa. E aqui, no artigo 66, parágrafo único, é em relação se o ofensor ou ofensora, né, não for encontrada. Nestes dois casos, o que acontece? Sim, vai para a justiça comum. E a pergunta que se faz: o que se faz na justiça comum? No sentido, que rito vou aplicar lá? Temos três opções. Primeiro, continuar aplicando o rito sumaríssimo. Segundo, aplicar o rito ordinário. E terceiro, aplicar o rito sumário, né? E o que fazer? Se a causa é complexa, o rito ordinário, né? Bom, na verdade, aplica-se o rito sumário. Por quê? Porque o artigo mais importante do rito sumário é o artigo 5, no meu ponto de vista, é o artigo 538, salvo engano. Porque o que diz o artigo 538? Alguém tá com ele aí? O 538 diz: nas infrações de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Então, quando ocorrer uma dessas hipóteses e for os autos, né, as peças existentes encaminhadas à justiça comum, o rito a ser aplicado é o rito sumário com base no artigo 538 do CPP. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ah, claro, e quando vai para o juizado especial criminal, que também vai para a justiça comum, é o caso de concurso de crimes, né, que ultrapassa a pena, etc, que a gente já viu. Tudo bem, a gente pode seguir então? Então lembre-se, essa é a hipótese que, embora o crime seja de menor potencial ofensivo, vão ser processados e apreciados no juízo comum e será aplicado o procedimento sumário com base no artigo 538 do Código de Processo Penal. Então tá bom. Então vamos começar de fato o nosso rito agora. Disse para vocês que no âmbito do juizado especial nós temos o quê? Um termo circunstanciado. Não é boletim de ocorrência, não é inquérito policial. É termo circunstanciado. E a gente vai chamar nosso amiguinho de TC, né? Pra não ficar falando toda hora, termo circunstanciado. Nosso TC. E aqui, o que acontece quando... E eu posto aqui. Um fato chega ao conhecimento da autoridade policial. Então, quando um fato chega ao conhecimento da autoridade policial, ele lavra um TC, certo? Esse TC, ele é como se fosse um boletim de ocorrência mais incrementado, ele consta o nome das vítimas, dos ofensores, declarações prestadas por eles, produção de provas que foram feitas até ali, se foi feita algum exame pericial, apreensão de objetos, etc e tal. E, uma vez lavrado o termo circunstanciado, o que a autoridade policial faz? O que ele deve fazer aqui?
deve encaminhar para o juizado, para o GCRIM, né? Para o GCRIM. Só que mais do que isso, aqui, quando ele lavra esse termo circunstanciado, nesse momento, ele encaminha o que para o GCRIM? Ele encaminha a pessoa ou o feito, que são o documento mesmo. Se ele encaminhar diretamente a pessoa para o GCRIM, ou se ele não encaminhar a pessoa diretamente, mas mandar o feito para o GCRIM, quando ele não encaminha diretamente, aqui a pessoa o que ela faz? Ela presta um termo de compromisso, de comparecimento. De comparecimento aonde? Ao GCRIM, né? Obviamente. E quando ela faz isso, quando a autoridade policial encaminha ou a pessoa imediatamente ao GCRIM, e isso dificilmente ocorre, tá, pessoal? Porque geralmente o GCRIM já tem uma pauta de audiências, etc e tal. Então, geralmente, o que a delegacia tem, pelo menos onde eu atuava, eles têm a pauta de audiências. Eles marcam, designa o dia tal, porque tal pessoa se compromete a comparecer no dia tal, no horário tal, no juizado especial para audiência. Mas, e como isso, então, não é muito viável na prática, geralmente ele encaminha um feito e nesse feito do TC consta um documento chamado Termo de Compromisso de Comparecimento. E se, no momento da lavratura do TC, a pessoa presta termo de compromisso de comparecimento, isso impede a lavratura de auto de prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Impede. E nem se exigirá fiança. Se ela presta o termo de compromisso de comparecimento, combina nessas duas situações? Sim. Então, se ela presta o compromisso de comparecer, o delegado, né, não vai lavrar a DPF e nem vai exigir fiança. E no caso de violência doméstica, ele pode estabelecer aquela medida protetiva de afastamento do lar. Que convive com a companheira, né, eventualmente, ou ex-companheira, etc. Que convive com a companheira. Certo, até aqui? A gente tá com alguma dúvida? Doméstica também não vai dar essa medida ou vai dar? Não, no âmbito da violência doméstica, o delegado, quando vai do TC, pode determinar a medida protetiva de afastamento. Não, ele pode determinar. Certo? Então, uma vez lavrado o TC, encaminhado para o GCRIM, na verdade, geralmente o feito mesmo, e a pessoa presta termo de compromisso de comparecimento, qual que é o próximo passo, então? Os autos vão para o Ministério Público, certo? Os autos do TC, né, vai para o Ministério Público. E aí o que acontece? O Ministério Público emite um parecer. Com que conteúdo? Primeiro, se for um crime ou uma contravenção penal cuja ação penal é pública, condicionada à representação ou ação penal privada, o que ela vai fazer? Ela vai requerer intimação das partes para comparecer na audiência preliminar para fins de composição civil das partes. Intimar partes para comparecer na audiência preliminar.
Para fazer o quê? Tentativa de composição civil dos danos. Se, claro, né, ação penal pública condicionada ou ação penal privada. E se for ação penal pública, ela desde já vai oferecer o quê? Proposta de transação penal, no seu parecer, o conteúdo, né, dessa proposta. Que pode ser o que a gente já viu, pode ser prestação de serviço à comunidade, pode ser multa, etc, etc. Prestação pecuniária, na verdade, né? E depois aqui, qual é o próximo passo? Isso vai para o juiz. E o juiz designa o quê? Determina a intimação das partes. E designa a audiência preliminar. E depois, na audiência preliminar, agora a gente já sabe do que a gente está falando. Deu início à audiência preliminar, qual vai ser a primeira coisa a ser feita? Se for crime de ação penal pública, condição da representação, ou ação penal privada? Boa, tentativa da composição. E agora a gente linka os assuntos, hein? Dos danos. Se não der certo, qual é o próximo passo? E a gente viu os atos na sequência, né? Os institutos de forma seguida para facilitar o nosso link das matérias. Se eu restar infrutífera a tentativa de composição civil dos danos, o que fazer agora? Na audiência preliminar. Antes disso, se for um crime cuja ação penal seja pública condicionada à representação, é o momento em que a promotora ou promotor de justiça vai perguntar à parte ofendida ou ofendido se há interesse de representar contra a parte, certo? Por quê? Representação. E é claro que aqui a gente só está falando na hipótese, né, da natureza, se for essa natureza de ação. Por quê? Se a parte ofendida ou ofendido disser não tenho interesse e, portanto, renunciar o seu direito de representação, enfim, o que acontece? Fim do feito. Extinção da punibilidade. Mas, e se ele disser, quero representar, e a ação penal for pública condicionada à representação? Qual é o próximo passo? Agora sim, Tati. Agora sim é transação penal. Tá ficando bagunçado aqui? Não, tá. Então tá bom, ó. Então, recapitulando. Chegou o fato a conhecimento da autoridade policial, delegado. Ele lava o TC. Por determinação da lei, ele encaminha o feito pro GCRIM. E quando ele encaminha junto com o termo de compromisso da parte ofendida ou ofendido de comparecer na audiência preliminar a ser designada pelo juizado especial criminal. O feito vai para o Ministério Público, que vai emitir o parecer. Porque aqui o Ministério Público pode entender que não há justa causa, que não indica autoria e materialidade, ou que o fato é atípico, etc. e tal, e portanto pedir o arquivamento. Mas se a princípio houver essas condições da ação e pressupostos processuais,
ela vai pedir a intimação das partes, tanto da vítima quanto do ofensor, para comparecer na audiência preliminar, para a realização da tentativa de composição civil dos danos, se for crime ou contravenção penal, de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, porque não cabe composição civil dos danos em ação penal pública incondicionada. E aí, isso, e também já coloca no seu parecer uma proposta de transação penal na eventual insucesso, falta de êxito na composição civil dos danos, certo? Isso vai para o juiz ele determina a intimação das partes, designa a audiência preliminar para tanto. Chegou na audiência preliminar, a primeira coisa a ser feita é tentativa de composição civil dos danos, se possível, se a natureza da ação penal do crime ou da contravenção penal permitir. Permite, mas não foi possível, porque se houver a composição civil dos danos, acabou por aqui. Extinção da punibilidade, decisão irrecorrível, etc e tal. Mas não deu certo a composição civil dos danos entre as partes. Então o que acontece? Bom, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, a promotora de justiça pergunta ao seu ofensor ou ofensora, ou ofendido ou ofendida, se há interesse em representar contra a parte, né, contra o suposto autor dos fatos. Ela pode dizer, não, tudo bem, já passou, etc e tal, e renuncia ao seu direito de representação, acaba por aqui, extinção da punibilidade pela renúncia da retratação, certo? Ou da representação. E se ele disser, não, tenho interesse em prosseguir no feito, bom, a promotora de justiça, diante da tentativa infrutífera da composição dos danos e mediante representação da parte ofendida, e verificando que o autor dos fatos, a autora dos fatos faz jus à transação penal porque preenche os requisitos do 76, já oferece a transação penal na audiência preliminar. Tudo bem? Pode seguir? Professor, se ali você falou da tentativa de composição sem frutífera, mas se não é infração que comporta a composição dos danos, vai direto... Já vai direto na transação penal. Né? Porque a representação só é necessária quando a ação penal pública condicionada à representação. E a composição civil cabe aqui, né? Então, a sua pergunta seria, bom, e se o crime então for de ação penal pública incondicionada? Não cabe composição civil dos danos, porque a composição civil dos danos nesse tipo de natureza de ação penal não gera extinção da punibilidade. E também não vou precisar perguntar se a parte tem interesse em representar, porque independe de representação, é incondicionada. Então, o que resta para a promotora de justiça, por exemplo, diante de crime de desacato, desobediência, que são todos crimes de competência do Juizado Especial Criminal, mas que não comportam composição civil por ser ação penal pública incondicionada. Resta o quê? Na audiência preliminar, o primeiro ato, oferecimento da transação penal. Certo? O que a gente está vendo aqui é que depende da natureza da ação penal. Não sei se ficou confuso. Não. Né? Mas quando ela não... E a gente só... Claro que a gente só coloca aqui a composição civil dos danos ou representação quando a natureza da ação penal do determinado crime que estamos analisando ou da contravenção penal permite ou exige. Certo? Então, tá bom. Tudo isso na audiência preliminar. E tem mais alguma coisa aqui na audiência preliminar. Dissemos anteriormente, quando estudamos rapidamente a transação penal, a parte a qual elas, o noticiada, né, no Juizado Especial a gente fala isso, a gente chama as partes assim, a parte a qual se imputa a conduta de noticiado ou noticiada, dizer para o eleitor advogado, enfim, né, não quero transação penal, porque eu sou inocente, eu não fiz nada. E tem como provar, e tem que ter como provar, porque no juizado especial é muito difícil e a questão probatória é muito reduzida em termos práticos e efetivo. Mas tudo bem, não quero a transação penal. Ele pode dizer, não aceita a transação penal? Pode. Né? Porque cabe à parte, ao noticiado, noticiada, aceitar ou não aquela proposta oferecida pelo Ministério Público. Afinal de contas, é só uma proposta do MP, no sentido de que se você aceitar essas condições, eu renuncio ao meu direito de oferecer denúncia em razão dos fatos a quais são imputados a você. Certo? Então, se ele disser... Aqui, opa... A transação penal é negociável em algum nível? Assim, o Ministério Público faz a proposta, mas o advogado do noticiado... Não, você não negocia o conteúdo dessa transação penal. Só aceita ou não? Você só aceita ou não. Na verdade, geralmente na prática acontece. A promotora de justiça, a título de proposta de transação penal, o que ela faz? Ela te dá duas opções. Ou prestação de serviço à comunidade de 3 meses, 1 hora por dia,
ou que dá 90 horas a serem prestadas, ou o pagamento de uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. O que pode ser, não sei se é a palavra transacionado, mas nem negociado, mas o que pode ser assim discutido é, no caso da prestação pecuniária, a forma de pagamento, se eu posso parcelar de 3 vezes, etc., porque só assim consigo cumprir, e é possível, ouvido do Ministério Público, enfim, deferido pelo juiz. E na prestação de serviço à comunidade, ele vai cumprindo conforme a disponibilidade que ele tem e a instituição conveniada de fiscalização também. Então, eles podem cumprir a forma de cumprimento, mas não o conteúdo dela em si, né? Não tem como dizer, promotora, mas 3 meses de prestação de serviço à comunidade? Não, se for 2 eu aceito. Não é assim. Você só pode negociar a forma de cumprimento, de certa forma, e olha lá, assim, e ainda com consentimento, com disposição favorável do Ministério Público e do juiz, né? Mas o conteúdo em si, da forma proposta pelo Ministério Público, não. Certo? Beleza. Então, se cumprir a transação penal, se aceitar a transação penal, a gente já viu o que acontece, né? A gente estudou transação penal. Cumpriu, o promotor viu que sim, que se parecer favorável à homologação da transação penal e requerer a extinção da punibilidade, o juiz, de fato, verificando que a parte cumpriu certinho, parecer favorável do Ministério Público, não tem o que fazer, senão o quê? De fato, homologar essa transação penal e extinguir a punibilidade, certo? A gente já viu isso. Agora, e se ele não aceitar, porque ele pode não aceitar? Ele tem esse direito de não aceitar? Na audiência preliminar ainda, o que acontece, segundo a nossa lei? Qual é o próximo passo? Só tá faltando um instituto aqui, certo? A suspensão condicional do processo, para chegar até o fim. Mas para que haja suspensão do processo, ele precisa existir, não precisa? Mas onde está aqui que a gente já tem a denúncia? Na representação, mostra o interesse. Interesse. Mas representação não é ação penal, né? A gente já viu isso. A representação é uma condição da ação penal. Uma condição de procedibilidade, na verdade, da ação penal. Mas então quer dizer que se é preciso que o processo exista, e se o processo só existe, como a gente viu com o recebimento da denúncia, poxa, eu preciso da denúncia, certo? Então qual é o próximo passo quando a parte recusa a transação penal? O MP oferece denúncia oral. Denúncia oral, certo? O certo é ser oral, mas é claro, na audiência, mas é claro que a denúncia oral feita pelo promotor de justiça na audiência preliminar é reduzida a termo, né? Não é tipo, foi oral e aí tá todo, enfim, vamos discutir depois na audiência de instrução e julgamento, mas a denúncia é feita oral, mas ela é reduzida a termo, né, certinho. Mas tudo bem até aqui? Tá bem bagunçado, mas... Oi. Pode ter vários réus dentro dessa... Pode. Mas aí ela se forem... ou... Se for, por exemplo, se for uma lesão corporal leve, né, em que há concurso de agente, são 2 pessoas que agrediram um terceiro, e aí foi uma porrada num bar, etc. Por exemplo, acontece bastante, né, briga de bar, etc. Na torcida, no jogo. E vamos dizer que foram 2 agressores. E os dois preenchem os requisitos, né? Porque essa análise de preenchimento do direito é subjetiva, é da pessoa específica, né? Porque você pode fazer jus e você sim, eu não. E aí, pra você vai ter transação penal, pra mim não. Pra mim vai seguir o procedimento, né? O que a gente tá vendo aqui é detalhes para que a gente não se perca depois. Se a gente fala assim, porque quando você tá numa audiência preliminar e o juiz já de cara, o juiz não, o conciliador que vai estar lá, etc. Tal, já de cara, por meio, né, da proposta já oferecida do Ministério Público juntado aos autos, te oferece transação penal, você sabe, pelo menos ou pelo menos deveria saber, que o crime que a qual você imputa você é uma pública incondicionada. Porque, mas se ele, e o juiz, ou também o juiz, o promotor de justiça, pode passar, né? Às vezes passou, etc. O estagiário errou, né? O estagiário que erra. Então, por exemplo, vamos supor o exemplo que eu dei das vias de fato, cuja ação penal pública condicionada à representação nos termos do enunciado do 76 do FONAGE. Ele desconhece esse enunciado, sei lá. E aí, a gente viu que todas as contravenções penais são públicas e incondicionadas. E se ele chegar diretamente no caso de vias de fato, direto na transação penal,
Aí você vai falar, poxa, mas em razão do entendimento do FONASH, que considera uma razão de proporcionalidade, em razão da alteração que a gente viu do artigo 88 da Lei 9.099 e consideração penal pública, condicionada à representação, a gente tem a possibilidade do quê? Composição civil dos danos. E se não der certo, a promotora ainda tem que fazer o quê? Perguntar pro noticiado ou pra ofendido ou ofendida se tem interesse em prosseguir no feito. Então, conforme a natureza da ação penal e o momento que nós estamos aqui no procedimento, a gente consegue se localizar. Certo? Quando você viu, vai ser oferecido composição civil dos danos, já sabe. Ou foi uma injúria, uma difamação, que é uma ação penal privada, ou crime de dano, que também é privado, violação de domicílio, que também é privado. Ou é uma ação penal pública condicionada à representação, uma lesão corporal leve, lesão corporal culposa, ameaça, etc, etc. Certo? Pode seguir? Tamo junto? Então tá bom. Aí tá claro, o Ministério Público, ante a negativa de aceitar o propósito de transação penal, oferece a denúncia oral na audiência preliminar e isso é reduzido a termo, certo? E isso é o que diz na lei, né, de forma oral, mas pode ser que às vezes não seja de forma oral, mas na prática, geralmente o Ministério Público pede vista e o juiz defere, vai para o Ministério Público, oferece de forma escrita, etc. Também tem essa possibilidade. Mas na nossa lei, segundo também o princípio da oralidade, simplicidade, etc, etc, que orienta o rito sumaríssimo na Lei 9.099 de 95, é a denúncia ser de forma oral. Certo? Achei que ia dar para fazer. Se eu tivesse começado aqui em cima, acho que dá. Mas eu não. Aqui, seguir. Na denúncia oral, na audiência preliminar. Como sai então o nosso noticiado, noticiada, citado ou intimado? Se ele estiver presente na audiência, de lá ele já sai com o termo, cópia do termo da audiência e já se dá por citado e intimado, certo? Mas pode ser que ele esteja ausente, pode ser que ele não tenha comparecido. E se ele não comparecer, como é que a gente cita essa pessoa? Como é que a gente cita essa pessoa? Bom, tá aqui. Noticiado. Agora é denunciado, né? Vai. Denunciado. Presente. Já sai citado, né? Sai citado com cópia do termo. E intimado para audiência de instrução, obviamente. Denunciado ausente. Artigo 66. Será citado pessoalmente. Via mandado. Conclusão número 1 que podemos tirar. Qual é? Via mandado oficial de justiça. Sim, mas qual é a conclusão então que a gente pode tirar aqui? Em primeiro lugar, não cabe citação por edital no âmbito dos juizados especiais criminais. Artigo 18, parágrafo 2º, salvo engano. Certo? E nem postal. Olha o que diz o 66. Diz, a citação será pessoal e fará-se no próprio juizado, ou seja, se ele comparecer, pessoalmente significa se ele comparecer no juizado, na secretaria, ou se ele não comparecer via mandado oficial de justiça, na secretaria do juizado. Ou, diz lá, 66, a citação pessoal far-se-á sempre no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Certo? Então, e também por expressa vedação legal, acho que é artigo 18, parágrafo 2º da Lei 9.099, que veda a citação por edital no âmbito do juizado especial, enfim, no nosso caso criminal. Certo? A gente pode seguir então. Tudo isso aqui
aconteceu nossa audiência preliminar. Daqui pra cá, né? Mas até aqui na audiência preliminar, antes da denúncia, ou até com a denúncia, a gente tem uma fase pré-procedimental. A gente ainda não tem um processo propriamente dito, certo? E a gente viu que tem várias nuances no meio desse caminho. E aí, tudo bem. Então a gente viu que se o denunciado estiver presente, sai citado com cópia do termo e já intimado para data da audiência de instrução. Se ausente, vai ser citado pessoalmente. E como é essa citação pessoalmente? Ou ele comparece ao juizado e se contextualiza ali na situação dele, o que dificilmente acontece, ou ele é citado via mandado oficial de justiça. E aí, a gente dá continuidade no rito. E o que vem depois disso? O que a gente faz quando o Ministério Público ofereceu a denúncia? Qual é o próximo prazo procedimental? Defesa, né? Se a gente estivesse no rito ordinário, sim. Né? Essa é uma questão que a gente... Lembra, quando a gente estava vendo a questão de resposta à acusação, disse a vocês, não se confunda a resposta à acusação com resposta à defesa prévia. E também não se confunda a resposta à acusação com defesa preliminar. E na defesa preliminar, por que defesa preliminar? Porque significava dizer que a defesa vai ser feita antes do recebimento da denúncia. E como que era lá no rito ordinário? Quando o Ministério Público oferecia a denúncia, o juiz, ele recebia a denúncia e determinava a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. E aqui, primeiro a defesa e depois o juiz recebe. Essa é a inversão de procedimental dentro do rito sumaríssimo. Não vamos esquecer disso. Essa é uma das principais diferenças entre os ritos. Sim, defesa preliminar. Então, a gente, nesse caso, se a gente pensar rito ordinário, seria caso do juiz receber e determinar a audiência de instrução e julgamento. Mas como nós estamos dentro do rito sumaríssimo, a ordem procedimental é o juiz, ele designa o quê? Audiência de instrução e julgamento. Intima as partes e testemunhas, obviamente. Intima as partes. Certo? Nesse momento aqui, ele não recebe nada. Ok? Chegamos à audiência de instrução e julgamento. Qual é a primeira coisa a ser feita? A primeira coisa a ser feita é assim. A gente viu que o noticiada pode se ausentar na audiência preliminar, ele pode não ir, né? Então pode ir, por exemplo, embora pudesse ser um crime ou uma contravenção penal que comportasse composição civil dos danos e a parte ainda fizesse jus à transação penal, ela não compareceu. Então, se por algum motivo não foi possível realizar a tentativa de composição civil dos danos ou oferecer a transação penal na audiência preliminar, ou pode ser por ausência do noticiado, por exemplo, aqui a primeira fase é ofertar a possibilidade de ocorrer a composição civil dos danos ou da transação penal, se anteriormente não foi possível oferecer na audiência preliminar. Certo? Então vamos colocar composição civil dos danos mais transação penal, se não foi oferecido anteriormente. Se não foi possível na audiência preliminar. Possível oferecer na audiência preliminar. Tá certo. Mas tudo bem, a gente superou essa fase aqui. Mas se ele faltou na audiência preliminar porque sem motivo justificado, mesmo assim reabre essa possibilidade ou não? Porque vai, assinou o termo de compromisso, não foi. Sim. Tipo, sim, mas
Possivelmente sim, porque a composição civil das danos cabe às partes, né? Ter essa possibilidade de fazer o acordo. E aqui na transação penal também, porque ele continua fazendo jus à transação penal. Ele não recusou de forma expressa, digamos assim. E a gente vai ver que tem um momento limite para que a transação penal e a suspensão constitucional do processo seja ofertado. Tudo bem? Compromisso então na prática. Não tem nenhum efeito. É porque assim, não, depende. Porque se a pessoa falta aqui na audiência preliminar e é um crime cuja ação penal é privada, né? Quando você falta num ato em que você é devidamente intimado e não comparece, a gente pode dizer em perempção, por exemplo, ou renúncia tácita, ou ela não pode fazer nada e ocorrer a decadência. Porque se for ação penal privada, a parte tem que contratar um advogado para oferecer queixa-crime, como a gente já viu, né? E se ela não faz isso, e quando chega lá aqui na audiência preliminar, se passaram 6 meses, operou-se a decadência. Então, ainda que ela não foi, mas se a parte que foi ofendida ou ofendido não contratou um advogado para ajuizar uma ação penal, também ocorreu a decadência. Então, por vários outros motivos, pode ocorrer a extinção da punibilidade. E por outros motivos, você inviabiliza um instituto ou outro. Mas pode ocorrer que não seja assim, não dá em nada. O prejuízo é mais da vítima do que do ofendido na audiência preliminar. Sim, é que na verdade, muitos problemas é que as pessoas confundem, né, a necessidade de você contratar um advogado para oferecer a queixa-crime, que é uma peça processual, etc, etc, e ir na delegacia oferecer queixa, né? Porque isso não existe. Mas, enfim, no linguagem popular, a gente, vou na delegacia oferecer queixa, tá tudo certo, né? Então, muitas vezes, a gente chegava na audiência, que eu atuava como dativa, e ocorria esse prazo decadencial de 6 meses. E você explicar isso pra vítima, que seu advogado perdeu o prazo, etc., era meio complicado. Porque ela falou assim, então não vai acontecer nada? Bom, poderia ter acontecido se você tivesse, enfim, né, ajuizado uma ação penal dentro do prazo decadencial, no caso de ação penal privada. Isso acontece demais, né? Ou oferece uma ação penal sem procuração específica e aí já passou os 6 meses, enfim. Então, às vezes uma questão de falta de técnica, uma falta de cuidado mesmo, de cautela, pode gerar a extinção da punibilidade do seu ofensor, da sua ofensora, sem que a vítima propriamente queira isso, né? Mas em razão de mecanismos processuais, certo? A gente pode continuar então? Tá, beleza. A gente viu então, já superamos essa fase. E aqui, qual é então o próximo passo? A gente tá com a denúncia aqui, né? Na audiência, né? Estamos na audiência de instrução e julgamento. Você não foi possível. Você não aceitou? Não. Aí, aqui não. Composição é transação. Superado isso. Acho que audiência de instrução. Mas aí tem a defesa preliminar. Tem a defesa preliminar, exato. Defesa preliminar. E aqui aqui vale todas as regrinhas do conteúdo do que teria uma defesa preliminar quando a gente estudou a resposta à acusação, tudo bem? A gente não precisa revisar isso. Mas é claro, né, toda a matéria de mérito e processo, enfim, as questões preliminares também. Tá, oferecida a defesa preliminar por parte do defensor, qual é o próximo passo? O juiz analisar se recebe ou não, né? Se recebe ou não. A semelhança então com a defesa prévia é que as duas são antes. A defesa prévia é antes da reforma. A defesa prévia ela é por escrito, né? Sim, e ela é antes da reforma, que a gente viu. O que a gente fala é resposta à acusação. Não, defesa prévia eu tô me referindo à da lei de drogas. Sim, lá é. Essa. Sim. Lá também tem essa inversão, né? Primeiro você apresenta essa defesa e depois o juiz analisa se recebe ou não. Então, portanto, lá o juiz, para rejeitar a denúncia, ele tem que fundamentar muito mais do que se tivesse no rito ordinário,
né? Porque no rito ele recebe só com aquilo que o Ministério Público oferece, etc. E a gente viu lá, né, que não precisa ser uma decisão muito fundamentada quando o juiz rejeita liminarmente a denúncia. Todos aqueles aspectos que a gente já estudou. Mas a lei de drogas também é uma hipótese de inversão. Certo? O juiz analisa se recebe ou não. Legal. Vamos considerar que ele recebe, né? Porque a maioria das vezes acontece, ele recebe. Não tem pra gente correr. E quando ele recebe, o que acontece? E aí a gente já tem toda uma bagagem pra dizer, né, o que acontece. Começa de fato a instrução. E quem é ouvido primeiro? A vítima. Testemunha de acusação. Testemunha de defesa. Certo? A oitiva da vítima aqui, ela é obrigatória, né? Porque lá no 81 diz que será ouvido a vítima, testemunhas da acusação, defesa e tal. Mas pode ser que a vítima, por exemplo, esteja hospitalizada em razão da lesão culposa porque gerou danos graves para ela, etc. E ela não possa comparecer. Então, nesse caso, o juiz designará uma nova audiência até que a vítima se recupere, certo? Um exemplo. Mas pode ser também... Mas é claro que aqui que a gente está falando é no âmbito da ação penal pública. Condicionada a representação, pelo menos. Porque se a ação for penal privada e a vítima não comparecer, o que acontece, mesmo devidamente intimada de forma injustificada, o que acontece? Se ela não comparecer de forma injustificada no âmbito da ação penal privada, sei lá, uma injúria, uma difamação, um crime de dano, entende-se perempção, né? E perempção é uma causa distintiva de punibilidade? Artigo 63 do CP. Então, enfim. Então, aqui. Então, lembrando que o juiz só vai determinar a condição da vítima quando ela não possa comparecer de forma injustificada, se for ação penal pública, condicionada à representação, pelo menos, para o titular da ação, o Ministério Público. Certo? A gente tem alguma dúvida em relação aqui? Com relação à vítima, pelo menos? Podemos seguir? Então, vamos seguir aqui com as testemunhas da acusação e testemunhas da defesa. E tudo isso, gente, porque a gente tem o artigo 80 que diz que nenhum ato no âmbito do procedimento sumaríssimo será adiado, né? Lembra, princípio da concentração, etc. Todo aquele pensamento que a gente desenvolveu lá no rito ordinário também faz sentido aqui, né? E justifica os atos concentrados. Tudo bem? Então tá bom. E aí, a testemunha de acusação e a testemunha de defesa? Vai ser ouvida a testemunha da acusação ou a testemunha de defesa? Alguém me diz quantas são? Alguém olha para a Lei 9.099 e me diz quantas são? Com fundamento? Legal? Mas a gente vai chegar a esse nível, tá, professor? Vai chegar. Não precisa chegar nesse nível porque não tem. Na Lei 9.099. Não tem na Lei 9.099 qual é o número de testemunhas a serem enroladas pela acusação e pela defesa. Por isso nem eu saberia, nem poderia responder. Nem eu não, né? Tipo, eu sou igual a vocês. Então nós não saberíamos. Ninguém de nós saberíamos encontrar na Lei 9.099 de 95 qual é o número de testemunhas da acusação e da defesa a serem enroladas, porque não há. Ok? Mas a gente precisa ter uma limitação, certo? E essa limitação vem da onde, segundo o entendimento majoritário da doutrina da jurisprudência? Exato. Então, se é procedimento sumário, quantos são? 5, né? Artigo 532. Artigo 532 do CPP. Então, são 5 para cada uma.
E todas aquelas regrinhas que a gente estudou, de quem entra na conta, de quem não entra, também a gente se aplica aqui, tá? Só pra relembrar. Tudo bem. Então, na audiência de instrução, superamos essa parte aqui. O defensor ofereceu defesa preliminar, mas infelizmente o juiz recebeu a denúncia, deu início à oitiva das partes, ouviu a primeira vítima, ouviu testemunha da acusação, testemunha da defesa. E claro que aqui em relação à intimação das testemunhas da defesa, no caso, a parte denunciada, o noticiado, ele pode levar no dia da audiência suas testemunhas, ou se ele quiser que o juiz intime essas testemunhas, ele tem que pelo menos arrolar com prazo mínimo de antecedência de 5 dias, tá? Mas feito tudo isso, qual é depois o próximo? Então não precisa estar arrolada na defesa. Ele pode levar no dia da audiência, mas se ele quiser que o juiz... 5 dias antes. É porque se o juiz intimar e a testemunha não for, o juiz pode emitir condução coercitiva. Agora, se você levar para o livre a liberalidade, se a testemunha não foi, não foi. Não tem como o juiz determinar a condução coercitiva dessa pessoa. Certo? Tudo bem, então. Qual é, então, a próxima pessoinha a ser ouvida aqui? Quem tá faltando? O denunciado, finalmente. O nosso interrogatório. Nossa, eu escrevi errado aqui. O nosso interrogatório. A gente tem na Lei 9.099 o procedimento de como será o interrogatório dentro do procedimento sumaríssimo? Não, nós não temos. Nós não temos. Então a gente vai aplicar quem? Subsidiariamente. O artigo 185 seguintes, não é? Que regulamenta a questão do interrogatório. E tudo aquilo que a gente aprendeu lá no interrogatório de forma que tenha relevância dentro do procedimento também vale aqui. Certo? E aí que a gente fez o interrogatório, falta mais alguma coisa? Qual é o próximo passo, então? Aquelas diligências necessárias, isso acontece? Lembra que lá no rito sumaríssimo a gente já não tinha, ou do sumário a gente já não tinha isso, né? Então a gente não tem aquela parte de diligências complementares, etc. Até porque, se eventualmente, quando o Ministério Público aqui foi oferecer denúncia, entender a causa de complexidade em razão, ele já manda lá pro... Então, debates orais, né? Os debates orais. Quem fala primeiro mesmo? MP. E quem fala depois? Defesa. Por quanto tempo? A Lei 9.099 no GIS? Não no GIS. Mais uma vez. Então a gente aplica o rito, conforme a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária, a gente aplica o rito sumaríssimo, né? O artigo 534, salvo engano. E lá são o quê? 20 minutos mais prorrogados por mais 10. Certo? E uma vez realizados os debates orais, o que nos resta? Orar a Deus. Orar a Deus para quê? Agora é a sentença. Agora é a sentença, por isso nós temos que orar a Deus. Sentença.
Aí deixa eu ver aqui a sentença. Ai, gente, isso tá demais. Sentença. Bom, aqui na sentença também vai ser oral? Sim, né? É claro que o juiz vai reduzir a termo as partes mais importantes, né? Os fatos mais relevantes e vai decidir. É claro que na sentença escrita, embora a sentença seja aqui, ele deveria ser oral, mas se for escrita, a gente tem uma diferença, né? Porque em razão da informalidade, da simplicidade, etc., não é necessário que a sentença proferida pelo juiz no âmbito do juizado especial criminal tenha relatório, né? Ao contrário do que a gente tem lá nos demais ritos. Então, aqui, embora não haja previsão, e a gente viu que como acontece tudo de forma oral, ao menos em lei, a sentença vai ser oral e, portanto, foi o juiz que presidiu a produção de provas, é que irá proferir a sentença. E aí a gente pode, apesar de não estar escrito, mas em razão da natureza, da dinâmica do procedimento sumaríssimo, que também aqui vige o princípio da identidade física do juiz, certo? E é isso, a gente chega na sentença, que pode ser condenatória ou absolutória, né, obviamente, com uma certa preponderância alguma aí. Mas aí de forma oral, tudo bem pra vocês? E aí, só pra gente fechar o que consta na lei, duas coisas. Da sentença do juiz que condena ou absolve, né? Cabe recurso? Sim. Cabe, né? Que recurso que cabe? Mas, sim. Mas a gente vai ver só um pouquinho aqui. Mas pode ir falando. Então, só pra fazer um parênteses aqui, rapidão, pra gente que a gente vai pagar aqui. Quando a gente vai ver que todas as provas, a gente observou que todas as provas, as oitivas, etc., são produzidas na audiência de instrução. São produzidas concentradas num único ato. E mais do que isso, a lei prevê a possibilidade do juiz de interferir provas impertinentes, protelatórias, etc., que a gente também já viu, né, com aquela crítica de ser, enfim, de comprometer a imparcialidade e tudo mais, etc., mas a gente já viu, mas é só pra gente relembrar, tudo bem? Então tá, aí, tudo bem, aqui, na audiência, tá, e cabe aqui, bom, se houver recurso, cabe apelação, né? No prazo de 10 dias. Só que lembre-se que vocês já tiveram recurso para o professor Teuan, né? Então vocês já estão calibradíssimos. Mas só para lembrar, então. Apelação no prazo de 10 dias. Mas lembre-se que essa apelação aqui, esse recurso, é o mesmo para contra a decisão, sentença de mérito, como para a sentença do juiz que rejeita a denúncia. Então, contra a decisão do juiz que rejeita a denúncia feita pelo Ministério Público ou contra a sentença de mérito, cabe o mesmo recurso que a apelação no prazo de 10 dias. Certo? Deixa eu ver o horário. Minha Nossa Senhora. Então, é isso que a gente encontra na forma da Lei 9.099 de 95, de uma forma mais... as partes mais importantes. A gente vai fazer um intervalo agora, mas quando a gente voltar, a gente vai ver a questão da jurisprudência, as 12 teses do STJ, dar uma rápida passada, um rápido passeio por ali, e também a gente vai fazer uma análise transversal, se der tempo, entre a Lei 9.099 de 95 e as outras, e algumas leis especiais que, de certa forma, afastaram, tentaram modificar a aplicação no âmbito de incidência da Lei 9.099 de 95, tudo bem? É isso, então até a próxima encontro.